14 de março de 2019, o dia em que o ciclone Idai passou pela cidade da Beira e deixou rastros incalculáveis de destruição. Foi um evento climático e catastrófico de grande dimensão jamais visto no hemisfério sul. O temporal foi caracterizado por ventos fortes de 180 a 220 km por hora e chuvas que atingiram 200 milímetros em 24 horas. O ciclone Idai veio confirmar a vulnerabilidade do segundo maior centro urbano de Moçambique, que, devido à sua localização geográfica, está abaixo do nível médio das águas do mar. A cidade da Beira tem uma geomorfologia um pouco mais complicada. Quando temos tempestade, quando estamos perante chuvas torrenciais, a nossa maré é completamente viva. Muitas casas partiram. Muitas casas acabaram de partir todas. Cheio de água, depois cheio para todas, chapas, casas partiram todas. Nem aqui na cidade também está tudo mal mesmo. Todos os fios de energia, tudo estragado. Tão triste que o meu pão saía daqui mesmo. Eu, para sobreviver em casa, consegui aqui na igreja. Quando caiu a igreja, eu estou muito mal. Não tenho por onde trazer pão para a minha casa. A imagem de Jesus estava ali, caiu a imagem e saiu a cabeça. Está lá dentro na cozinha, ficou a própria, como chama? Corpo, né? Está daquele lado. E daqui também tinha a Nossa Senhora Maria também. Está destruída, também está guardada aí, mas não tem mais cabeça. Ficou só o corpo. E tinha uma pia batismal, que as pessoas batizavam, né? Estava também aí, ficou também destruída, toda a pia acabou de partir. Deixou-nos muitos danos e prejuízos à paróquia, aos fiéis e incalculáveis. Um fenômeno que eu chamaria de tragédia, porque abalou a toda a gente. O ciclone gerou mau tempo e perturbação no oceano. Ondas do mar que atingiram 10 metros de altura ameaçaram engolir a cidade da Beira. O Idai afetou mais de 300 mil pessoas e matou pelo menos 600 e outras desaparecidas. E casei do dono. Tentou aí, saiu lá por causa do meu marido, estava muito doente, aquela casa estava a encher de água, não estava conseguindo, ele estava doente, mudou para aqui. Chegou aqui em casa, nem chapa, nem o quê. Conseguiu um lona. Pois é, em cima, esse lona está em cima, chapa não tem. Pelo menos casa, eu consegui ficar com essa criança. Comida já a parte, o que fazer, não? Nem por ser comida sem casa, não vale nada. Toda a chuva, quando cai, é para dentro de casa. Não há como, ainda não conseguimos comprar novas chapas. Os secretários passaram a escrever os nomes, diziam que iam ser apoiados, mas não tivemos nenhum apoio. Foi o impacto direto da alteração climática. Os danos foram maiores. 90% da cidade da Beira ficou arrasada. As principais vias de acesso ficaram bloqueadas devido à queda de árvores e postes de energia. As vítimas do ciclone Idai viveram um verdadeiro drama provocado pelo aquecimento global. Casas destruídas total ou parcialmente, deixando milhares de famílias ao relento. Não havia abrigo, comida e água para beber, o que agravou o sofrimento da população. Para poder consumir, é preciso emprestar os vizinhos, pedir apoio dos vizinhos para poderem se alimentar. Estamos mal, nossas casas acabaram de sair de chapas, água não está a sair,
não temos energia, não temos água de beber, chama a beber água de poço, cozinhar com ele, não temos condições de comprar água mineral. Pelo menos tirassem água para nós consumirmos. Com a família, estamos passando mais diarreia, criança, no hospital não tem nada também, porque se estragou o hospital, não temos como viver, estamos mal. Estamos vivendo descontrolado com criança. Daqui a um mês vamos ficar doentes com cólera. Estamos a usar água suja. É suja essa água que nós estamos a usar. Queremos pedir apoio de água. Pelo menos água, a comida vamos arrascar. Notamos que naquele período houve inclusão da cólera por causa mesmo da degradação de outras infraestruturas, portanto, de saneamento ou sanitárias, o abastecimento de água foi precário, então houve inclusão da cólera. Tivemos também casos de malária. Com relação à cólera, nós notificamos durante este período 6.715 casos de cólera e 6 óbitos, com uma taxa de letalidade de 0,15. Esses casos, a cólera fez-se sentir bastante nos distritos da Beira, onde na Beira tivemos cerca de 4.700 casos, no distrito de Dondo, no distrito de Nhamatanda e distrito de Buzi. Foram desencadeadas operações de resgate para salvar a população. A solidariedade nacional e internacional teve maior impacto na recuperação das famílias afetadas pelo temporal. A vacina contra a cólera, administrada às vítimas do Idai, travou o recrudescimento da doença. Houve vacina contra a cólera, sim, o impacto foi muito positivo, porque para além das ações de controle, de seguimento de casos, que se fazia todas aquelas medidas de desinfecção, a intensificação da adoção de medidas de prevenção da cólera, a vacinação teve um grande contributo, porque todas essas medidas em conjunto concorreram para que houvesse a redução de casos de cólera e mesmo para se estancar a epidemia da cólera nesse período. A rede viária que tinha sido danificada já foi reposta. Em relação ao setor de estrada, infelizmente a província ficou mesmo severamente afetada, mas há trabalhos de recuperação que estão a ser feitos. Até agora conseguimos, logo após o período do ciclone em 2019, trabalho de emergência, conseguimos fazer 391 quilômetros da rede de estrada, construímos uma ponte, 6 pontões e fez a reposição de 78 aquedutos. E agora estão em curso trabalhos também de montagem de pontes metálicas, que são 8, e a previsão é que termine em agosto ainda de 2024. 5 anos depois, algumas famílias vivem nestas condições precárias. Casas sem teto continuam até hoje. Há famílias que, sem condições de reaver o mínimo do que perderam, improvisam moradias de madeira e zinco como abrigo. Minha casa inundou, tudo caiu lá, todos nós estávamos lá dentro de casa, o muro caiu, chapa em cima de nós, mas graças a Deus ninguém sofreu. Onde é que refugiaram para escapar? Muito mais, fomos para Cochineto, a escola primária de Cochineto, fomos para lá, refugiamos lá por um mês. Depois do mês começamos a se adaptar, até cá. Conseguiu recuperar tudo o que perdeu? Alguma coisa conseguimos, mas alguma coisa é que não. Muito mais, nós estamos mais preocupados com documentos. Né? Os documentos, toda a família nossa conseguiu recuperar os documentos e conseguimos fazer o meu esforço para poder matricular. Todo mundo agora está a estudar. Não é aquele que fica, não começou a soprar, logo a casa virou, caiu, nós fugimos para na escola aí. Fugimos para na escola, voltamos de manhã, apanhar chapa, voltamos a arranjar de novo. Ficamos 2 dias, logo saímos, viemos para casa fazer, apanhar as coisas, só que chapa. Logo nós voltamos a arranjar nossa casa. Sofremos muito, a maioria outros morreram, outros sofreram, outros se feriram, outros se cortaram, outros acabaram se cortar nas pernas, outro no dedo. Tudo danificado, casa caiu, quase tinha 3 portas, já foram embora. E própria minha casa, só que pronto, graças a Deus, só saíram chapas e mais nada. O setor privado foi dilacerado pela depressão tropical. Mais de 2.000 empresários ficaram afetados pelo ciclone Idai. Podemos afirmar que as empresas da província de Sofala, primeiro, são resilientes e são empresas que, por si só, desde a primeira hora que foram abaladas com o ciclone,
arregaçar as mangas para poder reconstruir as suas empresas. Isso prova-nos com clareza que quando circulamos hoje, temos empresas a operar, estão a cumprir com as suas obrigações ao nível do Estado, em termos de imposto, e também estão a manter o emprego do funcionário na sua posição. Temos as coberturas repostas, né? Por um lado, por esforço próprio, por outro lado, mais tarde tivemos a boa notícia que poderia haver o apoio a partir do Estado. Ao Miramar, depois do ciclone, isso ficou totalmente uma ruína, só ficou simplesmente as paredes. Tínhamos que concorrer a alguns empréstimos bancários para poder ver se a empresa dava uma continuidade. E, em termos da própria construção, tínhamos que entrar em uma coordenação com a própria empreitada, em que devemos fazer o pagamento só daqui a 10 anos. Esse pagamento vai ser no pagamento gradual. Mensalmente temos uma taxa fixa que vamos indo pagar. Então, no próprio dia do ciclone, até que o nosso edifício, a parte da própria estrutura sofreu por completo, as janelas, ar-condicionado foram tudo que para o ar. Foi simplesmente isso que aconteceu no ciclone. Ao nível empresarial, em foco na construção civil, mais para o conteúdo local, esperava-se um bocadinho mais para as empresas locais ganhar alguma robustez. São as empresas que sofreram de forma direta os impactos do ciclone e esperavam ter mais oportunidades devido à elevada exigência de elegibilidade para os concursos financiados pelas agências estrangeiras. As empresas locais não conseguiam reunir a robustez suficiente para dar resposta às exigências. Fato que classificamos ao nível do empresariado do setor de construção civil como não muito esperado. Esperávamos muito mais com as oportunidades da reconstrução da cidade. No princípio, os da CRIPOC disseram-nos para poder preenchermos alguns documentos, fomos preenchendo lá os documentos, então alegando que deveria ser uma taxa, poderia ser um valor que eles podiam poder nos ajudar. Quando fomos lá aproximar, sempre aqueles tutoriais, volta amanhã, porque ainda não há nenhum valor, só que mais tarde, quando aproximamos a CRIPOC, fomos ver que o valor que eles de fato tinham prometido que poderam nos dar, tinha uma taxa de um juro que ia nos deixar muito sufocado. Não preciso dizer que é um valor que não teria juros, mas fomos lá ver que é um juros enorme. Por isso que a nossa melhor opção foi por mesmo contatar o próprio banco e fizemos o empréstimo lá ao banco e temos que pagar daqui durante os 10 anos. Estas empresas, por exemplo, já conseguiram reconstruir, por exemplo, os seus edifícios, as infraestruturas destruídas com o IDAI, ou existem ainda outros que ainda não conseguiram construir até agora, reconstruir? Obviamente temos algumas que ainda não têm, ainda não recuperaram. Há empresas que já conseguiram reconstruir, que estão a trabalhar, mas temos empresas que ainda estão à espera desse apoio que estamos a falar. Portanto, é preciso referir que os parceiros têm procedimentos de implementação que nós temos que cumprir para levar a cabo os projetos que estão nos acordos de financiamento. E também referir que o valor disponível está bastante aquém das necessidades que nós temos no subsetor da habitação. Referir que o total de pouco mais de 700 milhões, que é a demanda, que é aquilo que é a necessidade, apenas conseguimos confirmar quando recebemos dos parceiros pouco mais de 107 milhões de dólares. Portanto, muito aquém do que é necessário. Daí que foi preciso definir os critérios. Os beirenses se recordam com tristeza os acontecimentos de 14 de março, a quando da passagem do ciclone Idai por esta cidade. O Idai foi uma surpresa desagradável, mas um momento de grande aprendizado. As famílias já sabem como lidar com os fenômenos atmosféricos quando ocorrem. É um munícipe que mesmo a forma de construir a sua casa, mesmo que leve anos, não é a mesma forma que construía há bastante tempo. A fixação, o espaço de fixação
da sua cobertura também mudou bastante. Quando se perceber que vem um sinal de algum desastre natural, Pedro, ele já sabe que tem o seu My Deadline Time. My Deadline Time significa quantos segundos, quantos minutos, quantas horas eu vou precisar de estar num local seguro antes que o efeito de desastre natural tenha chegado. No bairro de Mangamungassa vivem 15.300 famílias e todas somaram prejuízos avultados com a passagem do fenômeno Idai. Fernando da Poça é líder comunitário do terceiro escalão deste bairro que viveu na carne o drama do Idai. Aquilo foi de repente que aconteceu, de noite, a dormir até. Mas com aquela força de ventania, com chuva, e começou a se estragar o teto da casa, depois os tetos era arrancado. De repente ia ser lançado num sítio assim, impróprio. Então aquilo foi de repente. Saiu o teto, logo ficamos no ar rento. Já não tinha teto casa. A sua casa estava destruída completamente, mas ao longo dos 5 anos conseguiu repor as paredes e o teto. São 5 anos, como é que está a vida? Passa 5 anos, a vida, bem, a questão de ventania já está normal, mas só houve sofrimento, porque as casas como ficaram sem teto e outras casas mesmo, não havia mais casas, houve estrago, então as pessoas ficaram mal, viveram muito mal e começaram a ir remediar, né? Algum tinha família, pedia chapa, outras vezes bloco, outro também para procurar forma de ver também, se poder levantar alguma coisa, né? Fazer um teto em casa. Então, vivemos assim com esse sofrimento. Até neste momento, estamos a viver assim, de qualquer maneira. Mas conseguiu recompor a sua casa? Conseguir recompor, sim, mas com muita esmaçada, porque até neste momento estamos cheios de dívida também, por causa de compor a casa. Adélia Bernardo não tem meios para recompor a sua casa, destruída pelo ciclone em 2019. Vive em condições deploráveis com seus 5 filhos. Conta que, no dia do Idai, refugiou-se à casa vizinha. Está desprovida de meios financeiros para trazer melhores condições de vida à sua família. No dia de ciclone sofremos muito, perdemos cheio de coisa. O gaiteiro tinha cheio de coisa, tinha roupa de mulher e para de perder o que, cheio de coisa mesmo. Como aconteceu há muito tempo, outras coisas acabei de esquecer também. A casa como ficou? Ficou mal assim mesmo, acabou de cair. Aí estava tentando já pôr amanhã de novo. Saiu o teto, mais o quê? Esse teto, mais chapa. Até tinha caído mesmo, só que meu marido começou a mandar levantar de novo um lado. Paredes? Sim. Tinha caído mesmo tudo. Sim. Mas nesse mesmo dia, como que vocês conseguiram escapar? Fugimos também. Fomos salvar essa casa. Refugiaram-se na casa da vizinha? Sim. Meu marido que estava aqui. A cair tudo ele estava aí mesmo. Até viemos chamar, ele nada, eu vou ficar aqui mesmo. Ficou aí mesmo até. Na altura esta zona toda estava mal. Não digo outra parte estava bom, não. Toda a zona daqui da Mungaça estava mal mesmo, mal. E até neste momento há outras casas, de facto, ainda não conseguiram fazer nada. Só que estão a viver assim. Então há outras pessoas mesmo abandonaram, foram viver em casa de família, por não terem nenhuma condições. Então, por isso que a situação está mal. Apoio aqui, não chegou apoio aqui. Só houve essa coisa de inscrição, sobre de estrago de casas, né? Houve inscrição, mas só que aquela inscrição foi tudo abaixo. E até neste momento não sabemos o que eles estão a pensar para nos apoiar.
já passam 5 anos, não conseguem repor a casa. Nada. Não tem dinheiro para dinheiro dele. Meu marido não trabalha. Só pode buscar, coisa só buscar, só. Então, a situação está mesmo assim. Estamos a ver essa areia que estão a amontoar. Você vai fazer coisa pouco a pouco aí já. Vai tentar assim mesmo. O dinheiro dele, você vê daqui para querer comer. Comer é arasca também, comida acabou de subir para você quando ver para buscar tudo, ele dá de uma vez 1000, ver para comprar cimento e querer comer aí. É difícil. É difícil? Sim. Criança quer estudar, na escola é pedido dinheiro. Tudo já é. Quando chove? Quando chove também fica cheio de água aí. Água mesmo. Nem dormir, você, toda criança que ele vai dormir na mesma cama. Tem aquele criança de 16 anos, aquele de homem. Vai aquele outro de 11, todos dormir mesmo na cama. Hein? Chove quando cai mesmo água, cheia água. Lucas Puene tem uma família composta por 6 membros. A sua casa caiu e até hoje não consegue reerguer-se para ter uma habitação condigna. Vive nesta moradia de construção precária. Aquilo aconteceu quando nós estávamos aqui a descansarmos. Quando aparece o ciclone Idai, nós estamos a ver aqui numa casa de caniço. Então, quando bate aquela ventania, acabou de tirar todas as chapas, acabou de beber a casa, cheia de água e nós dormimos mal. Só que, felizmente, quando o dia seguinte, tentei também para reabilitar a minha casinha como era de caniço. Tentei pôr, de qualquer maneira, pôs uma lulinha em cima, também antes, desculpe. Quando cai a minha casa, eu fugi para esta casa aqui, esta casa vizinha. Ficamos ali com o próprio dono da casa e a casa também cai, novamente no mesmo dia. Quando caiu naquela noite, saímos, fomos também socorrer com uma outra casa, lá na Moagem. Ele é o único que conseguiu se amanhecermos e voltamos em casa, apanhamos toda a minha casa, estava identificado. É em casa dele a água aí. Quando chove, entra a água, só que até tento só levantar com pedras. Tem umas estacas ali, por dentro de estacas que eu costumo pôr, porque aquela água cai lá dentro. Porque a casa ainda não está em condições. Um outro morador do bairro Mungaça é José Lino, idoso de 75 anos de idade, que também ficou profundamente afetado pelo ciclone Idai. Vive com 5 netos e, para garantir o sustento, pratica o artesanato. Aqui foi assim, caiu um quarto, o teto da sala também não tem nada, não tem chapas. Chapas voaram? Voaram. Mas as paredes ficaram? As paredes, quer dizer, um quarto inteiro foi embora. Só tem um quarto meu, mas esse volta aqui só. Até agora ainda não conseguiu? Não consegui. Até aqui ainda não consegui. Não tenho poder para conseguir fazer de novo aquilo, não tenho. Com esta arte de produzir peneiras para vender, consegue o pão de cada dia, mas já não tem força para trabalhar o bastante. A sua casa ficou sem teto e conseguiu repor apenas uma parte. O ancião pede socorro. Eu quero para hoje para poder comer. Faz e depois vende? Faço. Alguém se pedir, eu faço para ele. Não tenho força dele vender. Estou aqui. Só quem pede, faço para ele. Cada peneira quanto custa? Eu vendo, é grande, eu vendo 50. Outros pequenos, 30. Para poder, poder comer. Alguns edifícios religiosos que caíram a quando do Idai já foram reconstruídos. Esta igreja, no bairro da Munhafa, não tinha o teto, mas foi reposto. A contribuição monetária dos crentes tem se mostrado determinante no período pós-Idai. Nós passamos por várias consequências que foi preciso mobilizar os irmãos no sentido de podermos alavancar a nossa casa. Não tinha teto condigno, embora a casa não caiu, mas o teto foi sacudido. E também
algumas infraestruturas do escritório também sofreram. Então tivemos que fazer um trabalho muito redobrado com os irmãos para podermos chegarmos até a fase onde estamos. Mas neste momento estamos mais ou menos estabilizados nesse sentido. Temos uma obra que está naquela direção de Angara. Essa obra levantou-se até quase numa altura. Então, com esse ciclone, as paredes também caíram. Então, é o desafio que nós temos agora, que nós estamos a conseguir pormos alavancar aquela casa. Mas o nosso desafio é maior para podermos levantar aquela casa. Estamos sempre a orar para que Deus possa receber a nossa oração para aquela obra poder avançar na zona de Nhanghá. É uma igreja um pouco maior que essa. Então, queríamos nós termos aquela casa de pé e termos mais irmãos, mais almas que precisam de ir na casa de Deus. Nós, geralmente, a preocupação, segundo eu disse, é da obra de Nhanghá. Se houvessem pessoas de boa fé para nos ajudar em termos de levar aquela obra, nós podíamos agradecer, porque essa obra é de caridade. É nessa obra que nós conseguimos entrarmos nos assuntos da vida social. Muitas pessoas, quando conhecem a Deus, convertem-se ao Senhor, abandonam o mal. Mesmo ladrões e assassinos abandonam esse mal. Então, é um trabalho que também ajuda a sociedade a desenvolver. Não só a paróquia de Macuto, mas toda a cidade ficou fustigada. Foi um fenômeno para nós inesquecível e este fenômeno deixou cair as paredes da igreja, esta é a nossa igreja do Sagrado Coração de Jesus, Macuto, e deixou cair também o telhado da escola que temos aqui na paróquia, a residência, enfim, fez muitos estragos, para além também de casas circunvizinhas daqui da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Macuto. A reconstrução exigiu esforço de muitas pessoas, organizações não governamentais, estamos a falar de organizações ligadas à igreja e também os fiéis desta paróquia, que não ficaram indiferentes. E a angariação de fundos, a diocese que esteve em frente de todo o processo e começou então a reconstrução da igreja, que levou o seu tempo. Aliás, há bem pouco tempo nós celebramos 1 ano da abertura do culto. Então, só pode calcular que ficamos muito tempo fora desta igreja. Estávamos fora do nosso recinto e exigiu, de facto, muito esforço de muitas pessoas, algumas pessoas anônimas e outras pessoas que se apresentaram. Mas, como digo e repito, os fiéis não ficaram indiferentes quanto a esta reconstrução. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Caris, disse que os beirenses mostraram ser resilientes. Nunca encontras um munícipe porque passou o ciclone Idai, ficou sem ideia, ficou sem saber onde vai, ficou sem saber o que pode fazer. Tu encontras um munícipe beirense que está em constantes mudanças, em constantes progressão. Isso significa que somos fortes. Sobretudo os munícipes beirenses transmitiram que no momento mais difícil a união é a coisa mais principal.
Pedro, estás a ver aqui onde nós estamos a sentar? Esta árvore é uma árvore que caiu com idade, mas já é sítio onde nós vamos fazendo entrevistas, vamos buscar a imagem da beira, vamos explicando os munícipes, o mundo inteiro, como é que a beira passou. Praticamente já é uma árvore, já é um tronco histórico, mas traz aquilo que foi a devastação ou aquilo que foi o efeito de ciclone Idai. Manuel Domingos José, ou simplesmente Regulo Luís, disse que no seu regulado foram muitas casas afetadas pelo ciclone Idai em 2019. A pouco e pouco vai reconstruindo a sua casa. Casas, como nós dito, vão ser construídas casas. Só que a nossa área, essa zona de Regulo, não ficaram abrangidas muitas casas, outros alegavam de que aquela zona é a zona da praia, é na água. O mapa deles não alcançava aqui. E outros foram escritos, sim, estamos à espera de ver se vão ser construídas casas ou não. Mas será que em breve vão ser construídos? Já tiveram inscrição no bairro, dos pedreiros, carpinteiros, para quê? Iniciar com as obras. Ainda não sabemos quando que vai iniciar a obra. Quantas pessoas aqui, por exemplo, na sua área de jurisdição beneficiaram? Essa área, por exemplo, aqui, nessa área que estou aqui, não há pessoa. Só aquela área, atravessar a estrada, lá tem umas pessoas também, são 80 casas para se fazer, para aquelas pessoas que foram aqui. Regulo Luís disse que já reabilitou as campas que tinham sido destruídas e arrastadas pelas águas. O líder tradicional preserva o cemitério do bairro de Moaf, nos arredores da cidade da Beira, cumprindo assim a tradição que vem dos seus ancestrais. Para ele, foi doloroso ver túmulos destruídos pelo temporal. As campas ficaram destruídas e havia muitas árvores que caíam em cima das campas. Nós, com nossas forças, tentamos cortar as árvores para poder manter o cemitério em boas condições, e a família desses túmulos vinham reabilitando outras campas, até outras como vê até agora, não estão reabilitadas para quê? Mas durante a idade tudo estava estragado. Sim. Okay. Tem campas também que ficaram arrastados? Assim. Sim, tem muitas campas que ficaram arrastadas. Então, esses homens que estão a ver é que tem aquele serviço de levantar os túmulos para que os donos, quando chegarem, apenas todos saiam em condições. Outras famílias aceitavam, né, em vir reabilitar, outras não, até hoje, a dar-nos serviço, nós estamos a obedecer o trabalho deles. E depois de idade, mais 2 anos depois, capim, como vê, não falta, basta chover um pouco, o capim sempre volta a nascer. É o nosso trabalho que nós temos feito. Muito grave mesmo, muito grave. Agora já, pelo menos, estão a começar. Agora já minimizamos outra parte, só que nos falta é fazer limpeza, como vê o capim assim, o cemitério é grande, o efetivo que estamos a dar, daquilo que conseguimos pouco, pegamos aquele valor, procuramos pessoas para fazer, pelo menos buscato, limpar o nosso cemitério. Na Beira foi erguido um memorial das vítimas do ciclone Idai no centro da cidade. Eu estou a chorar desde que o ciclone Idai veio, perdeu meu marido, perdeu também criança. Eu agora, no momento, já não tenho nada na minha casa, eu caí, não tenho nada. Meu filho também perdeu na vida, aonde? Na rua. Estou indo aonde? No hospital. Eu saí na manga, de pé, até no hospital central. Quando chegar aí, meu marido já perdeu a vida. A reconstrução pós-ciclone tem se revelado um processo moroso. O setor privado local queixa-se da complexidade processual para aceder aos concursos públicos para obras de reabilitação pós-Idai. A Associação dos Empreiteiros de Sofala tem 250 empresas de construção civil inscritas, mas destas apenas a metade é que está a operar. O modelo de acesso ao financiamento tem muita exigência, são exigências além da realidade do empresariado local. E muita exigência ao nível da documentação, ao nível das garantias bancárias, para empreiteiros que sofreram, sentiram a devastação, sentiram as suas infraestruturas a serem devastadas e também tiveram a parte ter que gastar algum pouco que não existia
para a reconstrução da sua infraestrutura própria como empresa e conseguir ganhar alguma robustez para dar resposta a algumas exigências que são feitas perante os concursos de reconstrução que existem aqui na cidade. Porque não permite operar da melhor forma possível. E são prejuízos acumulados que estamos a operar não em 100%, estamos a operar em percentagem reduzida e faz com que as nossas operações dificultem muito naquilo que é o dia a dia, né? São prejuízos enormes. Devido ao impacto do ciclone Idai, há empresas que fecharam? Sim, há empresas que fecharam, sim. Temos, é preciso ter o número de empresas, o número de trabalhadores afetados. Sabemos que o setor privado que absorve muita mão de obra. Não neste momento, porque nós temos uma parceria com o governo, mas não temos o controle total das empresas. Nós, para termos o acesso da base de dados, quem que fechou, quem que não fechou, não é obrigatoriamente que a empresa reporta ao setor privado que eu fechei, mas reporta ao Estado. Nós temos a obra da proteção costeira e temos agora a obra da Escola Secundária da Manga, que pede que o empreiteiro tenha 5 milhões de meticais garantia bancária e garantia provisória. A empresa deve demonstrar isso. Tem que ter uma carta bancária ou tem que ter um cheque visado que vai mostrar a entidade que lançou o concurso, que na verdade a empresa tem os 5 milhões. O que tem sido difícil para as empresas que sofreram com os ciclones. É uma situação muito complicada. E depois, nessas exigências, uma das exigências que esses concursos trazem é de ter um volume de faturação nos últimos 3 anos muito superior. As empresas há 3 anos estavam com problemas, estavam mais preocupadas em se regenerar e não estavam a faturar. Então, tem que se buscar um meio termo de forma a dar oportunidade. O empresariado local que sofreu diretamente com o evento do ciclone Idai e os outros. Apoio de subvenção. Então, o processo é meramente complexo e é um processo que define muitas regras e envolve muitos atores. Ainda nesse processo todo faz com que, de certa forma, nós tenhamos mais tempo para poder aceder ao apoio que era desejado. Como estamos a dizer, 5 anos só temos 112 empresas que possam afirmar agora que já tiveram o apoio. 5 anos. Mas em 5 anos, essas mesmas empresas e as outras estão a operar no mercado nas condições difíceis e a contribuir para a balança da receita do Estado. Os concursos ou a contratação de qualquer atividade que nós realizamos, obras, fornecimentos, tanto de bens e serviços, o processo é feito obedecendo aquilo que é a legislação nacional, mas também os procedimentos estabelecidos pelos parceiros que financiam a reconstrução. Estes procedimentos ou estes requisitos, para caso de obras, naturalmente incluem garantias bancárias, incluem uma série de exigências de quitações que as empresas têm que apresentar para provar a sua condição, a sua prontidão para realizar estas obras dentro daquilo que são os requisitos legais. E nós, conscientes de que as empresas precisam de ter domínio destes procedimentos, temos feito o contacto regular com as empresas para explicarmos aquilo que são os requisitos e tirarmos todas as dúvidas, chamar a atenção sobre os aspectos mais importantes que devem assegurar nas suas propostas e temos visto alguma melhoria na compreensão das empresas em relação a estes requisitos. Isto estende-se aos fornecedores de materiais que é a atividade de maior volume temos neste momento para fornecer materiais para as 15 mil casas. O Gabinete de Reconstrução pós-ciclones já assinou 483 acordos de subvenção com as empresas que sofreram com o ciclone Idai em 2019. 112 empresas já foram financiadas pelo Banco Mundial através do Fundo das Subvenções. O valor desembolsado é de 107 milhões de meticais. O Fundo das Subvenções está avaliado em 15 milhões de dólares americanos desembolsados pelo Banco Mundial
para ajudar na recuperação econômica das empresas que perderam seus bens. A meta é financiar 600 empresas. O Estado, junto com seus parceiros, decidiu que poderia alocar esse fundo para subvenções, não como financiamento de linha de crédito, como estava previsto inicialmente. Então, no sentido em que, quando nós começamos com esse processo, foi desafiador junto ao setor privado e GRIPOC para percebermos a metodologia de como que vai funcionar. Hoje, podemos afirmar que estamos aproximadamente com 423 acordos assinados com a GRIPOC e 112 empresas que já conseguiram receber os equipamentos, porque essa subvenção ele financia o equipamento, financia materiais para a recuperação da empresa. É importante referir que o processo de aquisição, seja de bens ou de obras que as empresas se propõem, tem uma fase que é realizada pelo GRIPOC ou pelo provedor de serviço que apoia o GRIPOC na implementação, mas tem a outra parte que é realizada pelos próprios beneficiários, pelas empresas, que é a fase de procurement ou contratação de quem vai fornecer as obras ou os bens que as empresas se propõem nos seus projetos. E temos notado que essa fase da aquisição, a preparação da documentação, a seleção e a conclusão da contratação tem levado algum tempo por parte das empresas. Portanto, nós temos dado apoio às empresas para poderem ganhar alguma celeridade, perceberem e minimizar o número de erros que podem cometer nos processos de contratação das suas aquisições, e continua a merecer alguma atenção este processo. Isto tem levado algum tempo e influencia a celeridade de todo o processo. No setor da educação, o ciclone Idai destruiu 2.713 salas de aula. Estão a ser intervencionadas 1.314 e destas já foram concluídas 1.228 e estão em reabilitação 165. 1.320 salas ainda não foram reconstruídas. No setor de educação, em que concluímos intervenção entre construções novas e reabilitação, cerca de 3.300 salas de aula. Para dar alguns exemplos, a Escola Secundária Geral de Samora Machel foi completamente reabilitada na cidade da Beira. Sanção no Tema foi reabilitada. Agostinho Neto ainda fizemos a entrega na semana passada. A Escola Secundária Geral de Mafambice, com 58 salas, foi concluída e entregue a 31 de janeiro passado, coincidiu com a abertura do ano letivo. Entre outras realizações no setor de educação, portanto, estamos acima de 70% daquilo que tinha sido o total de salas que foram danificadas. No setor da saúde, fizemos reabilitação completa de 33 unidades sanitárias, do total de 90 que tinha sido danificado, e fizemos intervenção parcial em 56 unidades sanitárias. A Casa Provincial de Cultura ficou profundamente afetada, com maior incidência no seu salão auditório, estúdio de gravação, sala de exposição e o teto de fibra-cimento. Neste momento, apenas foi reposto o teto. O desafio é reabilitar todo o edifício. Aprendemos o ABC das artes e cultura aqui na Casa Provincial de Cultura. Não é justo que se maltrate assim este património. Eu sempre que entro lá dentro dá-me vontade de chorar, portanto há necessidade de se fazer alguma coisa. Pedimos para que devolvam isso o mais rápido possível, porque faz-nos muita falta. Não imaginam como esta sala faz falta. Para os de direito, o salão está há muito tempo pedindo por reabilitação. Não deixem que a nossa arte adormeça, não deixem que a arte na Beira se perca com a falta de espaços para a demonstração. A reabilitação que nós tivemos há anos foi o próprio palco, a zona acústica, as cadeiras que nós tivemos, novas cadeiras. Mas depois tivemos este azar de aparecer ciclone Idai, antes de nós usarmos muito bem aquilo que foi como reabilitação. E o Idai fez o que fez e hoje nós nos encontramos neste estado que estamos. Estamos com muita esperança. Alguma coisa está a se fazer,
para resolver o assunto do palco. Nós criamos uma forma para podermos apresentar alguma coisa para não pararmos, que é o lugar de átrio. O átrio é um chão de cimento, não oferece condições, temos que sempre improvisar. A sala improvisada ela não vai servir para tudo. É improvisada, é um espaço semiaberto, não ajuda tanto. O fenômeno IDAI também destruiu a Biblioteca Pública Provincial. Decorre a primeira fase de reabilitação, avaliada em 5 milhões de meticais, com recurso a fundos do Orçamento Geral do Estado. Quanto às infraestruturas públicas destruídas pelo ciclone, o diretor do GREPOC assegura que a reabilitação se encontra já numa fase avançada. São no total 25 infraestruturas públicas, incluindo pontes, cujo valor investido para a reabilitação é de 16 milhões de meticais. Nós contamos com intervenções ou com apoio de vários parceiros e como resultado da atuação combinada desses vários parceiros, fiz referência aqui que até este momento já concluímos entre construções novas e reabilitações cerca de 5.300 casas com outros parceiros. O prazo previsto para o projeto de construção de 15 mil casas para as vítimas do ciclone Idai poderá não ser cumprido em Sofala. A fase da execução foi lançada nos princípios de 2022 e o prazo do término fixado para 7 de setembro deste ano, mas só agora é que iniciaram as obras. Tudo indica que as obras não estarão concluídas até setembro deste ano, como foi estabelecido. O acordo que existe para a cooperação das infraestruturas, quer públicas, quer do Estado, pelo que eu saiba, são 5 anos. E tudo indica que este ano, até setembro deste ano, o processo fecha. Até setembro deste ano o processo tem que fechar. O grande desafio hoje são as 15 mil casas. Que o tempo que falta para construir as 15 mil casas é muito pequeno, mas ainda temos muitas casas por construir. Então, apenas temos alguns meses para fechar a subvenção e fechar também o programa todo. Excepto se o governo, de fato, reconsiderar que ainda há muito trabalho e haver um acordo de extensão dos seus parceiros juntamente com o governo. Penso que isso e que seria mais valia e benéfico. E aí pedimos e apelamos que, de fato, se é possível, de fato, o governo tem que começar a trabalhar nesse sentido para que haja uma extensão, para permitir que as infraestruturas que ainda estão no início para começar, eles venham a terminar com o melhor sucesso possível e aquilo que também são pacotes de apoio de subvenção que estão na fase inicial, venhamos ter o acesso, para que nenhuma empresa venha a perder o seu apoio porque o tempo terminou. O diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, Luís Manchate, aponta o ciclo longo de preparação do projeto como a razão para o não cumprimento do prazo. O volume de trabalho que temos que realizar, olhando para onde estamos, tanto é um desafio que temos que encontrar resposta, temos que nos estruturar no sentido de encontrar a resposta até lá. Dificilmente até setembro poderemos ter as 15 mil casas concluídas. O ciclo de preparação do projeto é bastante longo, há de se recordar que tivemos um processo longo de inquérito para selecionar os 15 mil agregados. Tivemos um processo longo também de esclarecer reclamações que são legítimas, porque a demanda que nós temos é bastante superior à capacidade em termos de recursos disponíveis. Então, isto levou o seu tempo. Contratamos as ONGs e agências das Nações Unidas que estão a trabalhar conosco. Foi um processo também longo. Este foi um dos locais mais afetados pelo ciclone Idai em 2019. O temporal deixou como rastros a destruição do muro de proteção e crateras na Avenida Marginal. O ciclone agudizou a erosão marítima, abrindo caminho para a intrusão das águas do mar. O banco alemão KfW financia a reabilitação de 600 metros com 1.400.000 euros. Nesta primeira fase que está a terminar agora com aquela grande obra de construção de muralha no Miramar, reforço de pedras de rachão para garantir que aquela energia que as ondas do mar traz seja dissipada antes de estarem em contato com a própria muralha. Também está terminando agora, que praticamente foi o investimento cerca de 1.400.000 euros,
que foram financiados pela Alemanha através de KfW no projeto Pro Dia. No total, são 60 milhões de dólares norte-americanos para a execução dos trabalhos, desde a colocação de equipamento de alerta de maré, a construção do paredão destruído pelo IDAI na zona da muralha, bem como o muro e enroscamento de pedras até 7 hectares dentro do mar e repulsão de areia nas zonas de Praia Nova e Palácio dos Casamentos. Já foi lançado o concurso público internacional para as obras de proteção costeira da cidade da Beira. A construção da segunda bacia de retenção das águas pluviais na Beira é um projeto de suma importância para o controle e regulação do ciclo hidrológico para proteger a cidade das inundações. A cidade, para ficar livre de inundações, precisa de 7 unidades de bacia. Agora já vamos na segunda bacia. A função destas bacias todas é ter maior capacidade de encaixe das águas das chuvas para garantir que o munícipe, mesmo chovendo torrencialmente, não fique já preocupado, correndo, indo dormir em cima da mesa, dormir em cima das cadeiras. Tomando como exemplo o Parque das Infraestruturas Verdes da cidade da Beira, pretende-se doravante tornar esta cidade ecológica e arborizada para fazer frente aos efeitos das mudanças climáticas. Como sabe que a única maneira de mitigar o efeito das mudanças climáticas é tornar a cidade cada vez mais verde. Por quê? O sol pode ser intenso, os raios solares há uma intensidade muito forte, mas quando encontram este verde onde nós estamos, quando encontram esta paisagem toda, aquela intensidade do calor é amortecida. E quando é amortecida, tu tens, sobretudo, o equilíbrio em termos do aquecimento do local onde está. Então, por isso, junto da Beira Verde, com muitas empresas, continuamos a arborizar a nossa cidade. Continuamos a plantar as árvores para garantir que aqueles milhares de árvores que caíram, foram devastados com o ciclone Idai, como exemplo dava esta onde nós estamos sentados, praticamente sejam substituídos e a própria cidade continue sem problema da sua arborização. Na conferência de doadores após o ciclone Idai, os parceiros internacionais prometeram ajudar na reconstrução com 3,2 mil milhões de dólares americanos. Deste valor foi anunciado um montante de 1,6 mil milhões, mas foi confirmado 1,4 mil milhões de dólares. Este é o retrato do ciclone Idai, que se abateu sobre a cidade da Beira no dia 14 de março do ano 2019.